Imagina, cai ela. Olha na sua cara. Não pode. Grava isso não. Já começou? Boa noite, então vamos dar início aqui ao nosso culto. Sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui hoje uma visitante, né? Pode falar seu nome? Nayara. Ela é vizinha, né? E da Dani, né? Então seja bem-vinda, tá? Fique à vontade entre a gente. Eu vou apresentar cada um rapidinho. Fala seu nome, por favor. Ana Clara. Ana Clara. O Marlon. Esther. Você, Paulinho. Morinha. Baby. Kelvin. Kel. Então tá bom, gente. Vamos dar início. Então, eu vou pedir o Adri para orar para a gente iniciar. Deus nos Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, a vida de cada um que estamos aqui hoje. Eu te peço, Senhor, que possa vir dias melhores, Senhor, para que tenha cultos mais alegres e vidas a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa encaminhar o César para falar essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. É muito ruim ficar com essa mão. Então, assim, hoje a gente tem o desafio de ler, né, tentar ler todos esses versículos que eu distribuí para vocês. Então, vamos estar no seu louvor. Vai ser a hora da noite.
Ô, gente, eu vou tirar essa máscara, porque eu não consigo falar. E acho que dá uma distância segura. Que se eu cuspir aí, vocês falam. Então, assim, glória a Deus, vamos quietar nosso coração, né? Pra gente estudar esse livro, né? Que é um livro tão importante. Um dos melhores, assim, né? Um dos livros, para mim, que me chama mais atenção, por ter muitas revelações, né? Então nós vamos hoje abrir aqui no livro de Apocalipse. Eu vou ler de 1 a 7, tá? E vocês me acompanham, tá bom? Então assim, ó, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele declarou, enviando por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que está na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra, ele que nos amou e nos levou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho deve vê-lo, e também aqueles que perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Então, assim, o livro de Apocalipse, igual eu já falei, acho que a gente conversou numa live, né? Eu falei, ele não é um desejo meu, ou um desejo dos cristãos de prever o futuro, mas foi uma revelação que João, né, ele recebeu ali do próprio Cristo, para trazer os acontecimentos que iam acontecer, né, e os que estão se cumprindo agora, os que vão se cumprir no futuro. Então, assim, o livro de Apocalipse, ele tem como título, né, Apocalipse, que significa a revelação, ou iluminação, ou inspiração. Visões, né, que João teve. João, ele foi o discípulo amado, ele foi o último, né, dos discípulos ali de Jesus a morrer. Ele era um homem piedoso, que colocava acima de tudo a sua vida com Deus. Então hoje nós temos no nosso meio cristão poucas pessoas que é capaz de deixar tudo para viver uma vida dedicada a Deus, uma vida inteiramente dedicada a Deus. É quase que a gente não vê isso, porque eles renunciaram tudo, família, filhos, parentes. A partir do momento que eles começaram a seguir Jesus, eles renunciaram tudo, sem exceção, né? E João, ele teve a visão, né, dos acontecimentos que já se cumpriram, que vai se cumprir. E assim, ele recebeu de uma forma
como se fosse uma visão, né? E assim, muitas vezes no nosso meio batista, a gente não aceita muito bem essa questão de visão e de revelações. Mas aqui João, ele recebeu uma revelação de Cristo. Não foi uma visão, entre aspas, de qualquer modo. Foi do próprio Cristo, né? E ele trouxe. Então vamos ler aqui, quem é o primeiro, está com o versículo 1. Eu. Pode ler para a gente, bem alto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para que sejam conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém. Fala o livro, né? E o Como versículo avisou, antes de lerem, gente, por favor. Isso. Então, assim, o propósito do Apocalipse é de informar para a gente como Cristo, né, vai tomar o controle do mundo como a gente conhece e vai transformar no reino dele. E como Satanás é derrotado. Então, durante o livro de Apocalipse, você vai observar que ele relata tudo isso. E o propósito é de instruir, né, os crentes que vão viver essa história. Esse é o propósito do livro de Apocalipse. E a gente pode observar que os judeus, né, naquela época, eles tinham uma linguagem metafórica, que era uma linguagem que foi pegada por empréstimo ali de quem escreveu o livro, né? Como que eu posso falar? Nós aqui temos a linguagem mineira de falar. O paulista, a linguagem paulista, né? E o carioca vai por aí. Então ele pegou a linguagem daquele povo que vivia naquela época, que era um povo muito místico, né? Eles criam muito em astrologia, numerologia, e os judeus eles criam muito também na cabala. Então, no livro de Apocalipse você vai ver lá ilustrando um leão com cauda de serpente, né? Que hoje você jogar no Google aí, você vai ver que está lá quimera, que é um ser mutante, né? Então hoje fica muito mais fácil da gente interpretar, porque ele dá algumas... muito mais fácil da gente pesquisar e achar alguma coisa sobre o livro de Apocalipse e sobre a linguagem que João usou do que naquele tempo, né, algum tempo atrás. Então, assim, quem está com o segundo versículo? Eu. Fala qual livro? Livro. 1 Pedro 1:7 e o 3. Para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, persível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, revelação de Jesus Cristo. Isso, o terceiro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperei inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, assim, o Espírito Santo, né, eles nos revelam uma verdade. E quando nós recebemos a revelação de uma verdade, nós temos por obrigação de instruir, de trazer, né, essa verdade para que as pessoas possam conhecer a Cristo, né? Então, um dos propósitos do livro de Apocalipse é isso, de você entender a revelação de Cristo, do Evangelho de Jesus, para que mais pessoas possam entender, né? Ou quem é Jesus, entende? Então, assim, como nós vamos entender quem é Jesus? Jesus foi um homem totalmente homem, ele nasceu totalmente homem, do ventre de mulher, mas ele era totalmente Deus. Então, assim, nós temos um homem
sentado à direita de Deus, que intercede por nós. Então não foi, como fala, nós que fomos de encontro a Jesus, Ele que vem de encontro a nós. Ele intercede por nós, um homem, gente, entende? Ele está à direita de Deus como um homem totalmente Deus. Então assim, é maravilhoso, né? A gente entender isso, que Ele intercede por nós. O terceiro, 2 Coríntios 5:19. 5:19. A saber, Deus estava em Cristo, conciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confia a palavra da reconciliação. Como que fala? Reconciliação. O próximo, agora. 4, né? É 4. Primeiro, Efésios 1:13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Tiago 1:18 é o 5. É 1:16, né? 1:18. É 3:16. Não. Você leu Efésios 1:13. Isso, o 5 é 2 Timóteo 3:16. Isso, 2 Timóteo 3:16. Desculpa. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, assim, Deus, Jesus Cristo, é tudo o que nós precisamos saber sobre o Evangelho. Então, Cristo é a revelação de Deus para nós, como um homem. Então, nada que foge à lei de Cristo, a gente não pode pegar como sim. Cristo é o centro do Evangelho. Ele tem que ser o centro de tudo. Entende? A gente não pode ir por falsos ensinos. Se Jesus não for o centro, for o primordial, se ele não tiver como o primeiro, entende? Cristo é tudo de Deus em nós. Vamos ler o próximo. Agora é 6. 2 Pedro 1:4. Segundo Pedro. Pelas quais nos têm sido doadas as tuas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora o próximo. Eu não. 8. Não, eu sei. É 6 agora. 7. Pessoa 7. Vê quem tá. Efésios 3:19. Sim, embora seja possível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para assim Deus encher completamente o ser de vocês com a sua natureza. Isso, o próximo. É 7. Quem está com o versículo 7? 8. É 8? João 5, 25 e 26. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Vai o próximo. João 6:57. O Pai que tem a vida foi o que me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. O próximo. Vamos rapidinho, gente. Qual que é o próximo? Que número? É o 10. O 10. Quem está com 10? 10. Romanos 8:29. Já li dessa. Acho que é o seu, né? Não, Romano. Era o meu. Ah, não, então eu li o contrário. Então eu li um. Então eu li Pula, você vai. Ah, entendi. Não tem importância não. Meu também não. Era eu. Quem está com 11, gente? Eu. Vai, Ana. 2 Coríntios 3:18. Portanto,
Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Gente, então assim, ó, nós vamos receber no nosso corpo a plenitude da imagem e semelhança de Deus. Nós não vamos ser igual a Deus, mas nós vamos ser imagem e semelhança de Deus. Então o que Cristo promete? Que na nossa redenção nós vamos ter um corpo glorificado, transformado, assim como Ele foi. Então assim, nós receberemos uma glorificação. É muito mais a vida eterna e você seguir a Cristo, é muito mais do que você simplesmente renunciar ao pecado. É muito mais do que você simplesmente como fala, ser um cristão. Você vai receber a imagem e semelhança do Deus imutável em você. Você vai ser um ser que não vai ter como mais pecar, né? Você vai ser perfeito. Então não é a questão de você servir a Deus, não é com medo de você ir para o inferno, entende? Porque não é por medo, é por amor, porque ele tem uma salvação, ele tem uma transformação para você, que a gente como seres humanos não temos palavras para explicar o tamanho da grandeza, da glória que Ele vai revelar a gente, no nosso corpo glorificado. Então é muito mais do que você falar, eu sou cristão, não vou cometer pecado mais, eu não bebo mais, eu não faço isso mais. É muito mais do que isso. Deus, Ele vai revelar a gente de glória em glória. Não tem limites, entende? A cada momento com Deus, Ele vai te revelar algo novo. Você não vai para o céu virar anjinho com coroinha e ficar voando, não. Entende? É um reino que Ele vai revelar. Existe todo um conceito. Eles falam que algumas pessoas, entre aspas, falam que o céu é o espelho da terra. Porque fala assim, nós vemos em partes, não é isso que fala em Coríntios, nós vemos em parte, mas então conheceremos como Ele é. Então nós vivemos em partes. Por que o céu é o espelho? A terra é o espelho do céu. Porque nós estamos aqui e nós somos a imagem de Deus. Então nós estamos aqui como espelho. Seremos glorificados, né? Então assim, aí eu vou ler aqui agora o 12. O 12 está aqui comigo, que é Efésios 3:10. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se Efésios 3:10. Para que agora os principados e para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam reconhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então assim, um dos motivos para que o livro de Apocalipse foi escrito, foi revelado, para que nós possamos reconhecer essa multiforme, vontade de Deus, E eu vou ler rapidinho aqui, no livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Felizes são aqueles que ouvem e observam o que está dito, no livro de Apocalipse. E felizes, e bem-aventurados são os mortos que morrerem no Senhor, porque eles verão a Deus. Segunda, terceira. Bem-aventurado, aqueles que mediante a pureza na vida conservam suas vestes sem máculas e esperam pelo retorno imediato do Senhor. E bem-aventurados são aqueles que, convocados às ceias
bodas do Cordeiro. A quinta é: bem-aventurados que tiverem parte na primeira ressurreição, sobre os que são, sobre os quais a segunda morte não exerce poder. A sexta: bem-aventurados que bem-aventurados que observam as declarações do livro. O sétimo: bem-aventurados os que obedecem os mandamentos deste livro, porque esses terão acesso à árvore da vida. Então, assim, são 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E essas 7 bem-aventuranças, a partir do momento que você entende o que está relatado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma extensão do Novo Testamento, né? Então, assim, os discípulos naquele momento, eles viviam como que se o Apocalipse fosse para aquele tempo, para aquela hora, para aquele momento. Então, nós, como cristãos, hoje, devemos viver como Cristo fosse voltar a qualquer hora, que se o Apocalipse fosse acontecer agora, porque nós temos que estar preparados a todo momento, né? E se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado, porque a todo momento você tem que estar com o coração voltado para as coisas de Deus, né? Para que você não se desvie, porque como que fala, as coisas que estão em volta são muitas, as coisas que chamam a sua atenção são muitas, e se você não focar em Cristo, você se perde, né? Hoje, se você pegar o celular, e se você pegar ele ali um pouquinho, daqui um pouquinho você pegou 10 horas da manhã, na hora que você olhar 3, 4 horas da tarde, você nem viu. Então a oferta do mundo é muito grande, entende? E se você não focar em ter uma vida com Cristo, não, eu preciso de leitura bíblica, eu preciso de orar, eu preciso tirar um tempo com Deus, eu preciso de ir aos cultos, eu preciso de estar perto de quem processa aqui a mesma fé do que eu, ou de pessoas que tenham, né, os princípios de Deus no coração, para que isso possa ir te atraindo, te envolvendo cada vez mais. Então, o livro de Apocalipse, aqui no versículo 4 que a gente leu, 1:4 está assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então, se você observar no livro de Apocalipse, tem 7 selos, 7 julgamentos, 7 personagens das trombetas, né? São 7 visões dos adoradores do Cordeiro, e 7 visões dos adoradores da besta, 7 visões da queda da Babilônia, 7 visões como Satanás será derrotado. E o que acontece? Esses 7, muitas vezes a gente fala os 7 Espíritos de Deus. A gente fala, não, Deus tem 7 Espíritos. Então, o que acontece? Não é trazendo para a nossa realidade, para a gente desmistificar, né? O que acontece? São 7 formas que Deus trouxe para agir no mundo. Ou poderia ser 7 formas do Evangelho, 7 formas que Cristo usou. O 7 não é um número, como que fala, para você levar, fugiu a palavra agora, que você levar no literal, como Deus tivesse 7 espíritos, mas foi levado a 7 igrejas, e as 7 igrejas tinham como dever ler essas 7 cartas ali em público, em voz alta, né, do apóstolo lá, João, e dali se espalhar para o mundo. Então, Deus usou 12 discípulos. Ele não vai pegar aqui na igreja e vai usar todo mundo para trazer as verdades que foram reveladas pelo Evangelho. Ele vai pegar pessoas que estão habilitadas, escolhidas, como João foi, Paulo foi, para esse propósito, para direcionar o povo, né? Igual ele usou Moisés,
usou Paulo, usou Pedro e os apóstolos, né? E os discípulos dele. Então, a gente quer mistificar. Então, não é para a gente levar em sentido literário, mas no sentido do Evangelho de Cristo. Então, o que acontece? Jesus, ele é tudo, né? Ele é toda a revelação. Não existe mais aquele sentido de profecia que a pessoa fala como Deus estivesse falando atrás dele, como Deus estivesse acrescentando outro evangelho. De acordo com o evangelho, aquele que declarar outro evangelho, ele é o anticristo, ou ele é o falso profeta. O evangelho é esse, ele já está revelado, ele já está aqui. Então aquele que acrescentar, né, me perdoa os pentecostais, mas não são todos, mas alguns têm o que eu posso chamar de espírito pentecostal, entidades pentecostais. Eles viram, sobe de árvore, planta bananeira, roda, e começa a falar aquele monte de línguas, e começa a falar, eis que te digo, eis, e eles tiram algumas coisas da Bíblia e acrescentam algumas coisas do próprio coração. Entende? Então, assim, se Deus tiver alguma coisa para revelar a você, Ele pode revelar uma revelação nova para você, pessoal, na sua intimidade, lá no secreto, no seu quarto, onde que ninguém está vendo, é você e o Pai. Ele vai te revelar qual a direção que você tem que tomar, o sentido da sua vida, né? O sentido do seu chamado. Não é que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser missionário, todo mundo tem que ser ministro de louvor, não. Uns têm que ser médico, outros têm que ser advogado, outros têm que ser predeiro, outros têm que ser mecânico. Entende? E no que você for, você tem que levar o evangelho. Se você é um pedreiro, você vai levar o evangelho de Cristo ali, a revelação de Cristo. Não é só você falar com a pessoa, se você tem que abandonar o pecado para você não ir para o inferno. Não, você tem que abandonar o pecado para você ser semelhante a Deus, para você receber no teu espírito a revelação do Deus que criou toda a terra. Ele criou tudo, ser que existe, todo o planeta, todo o cosmos. Ele está dentro de você. Ele vai revelar a você entre aspas, um poder, porque quem não quer ser eterno, quem não quer ser semelhante a Cristo, entendeu? Ele é tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que existe que é agradável, Ele é. Por isso que fala, aquele que é, que há e que há de vir, aquele que tem as 7 taças, né, na mão lá, os castiçais, aquele que governa, aquele que controla tudo, entende? Então a revelação do Apocalipse é essa, é Cristo. A gente não pode levar para as outras coisas. Vamos dar continuidade na leitura dos versículos, que agora é o 13. Quem está com? Quem é o 13? Leia, por favor. Hebreus 7:3. Por favor. Hebreus 7:3. Isso. Falta muito tempo, não? 15 minutos. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem princípio de dias, nem fim de vida, mas tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. Então, assim, nós vamos ler aqui Apocalipse 5 e fala assim: E de Jesus Cristo, que é fiel testemunha e o primogênito dos mortos, e o princípio dos reis da terra, ele que amou e nos levou de nossos pecados em seu próprio sangue. Então, quando Jesus
escolheu antes da fundação do mundo, antes que fosse formado o mundo que nós conhecemos, Ele escolheu esse plano de redenção para nós. Então, antes que houvesse, que Deus dissesse, haja luz, Ele já tinha um plano de redenção. Ele já era soberano. Ele já sabia que o homem ia cair. O homem poderia, no sentido, surpreender a Deus, não ter pecado. Adão poderia não ter pecado. Mas o que diz a palavra? Antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus, Ele já tinha um plano de redenção para a sua criação. E a redenção não é só nós, seres humanos. É como a pandemia, né? Só que a pandemia é global, né? É maior do que a pandemia. Ela é no cosmos. A revelação de Jesus, ela abrange toda a terra, toda a criação, tudo aquilo que a gente vê e não vê, tudo vai ser transformado em novos céus e nova terra. Então, muitas vezes a gente tem aquela dimensão pequena do céu. Nós vamos para lá ficar igual anjo, né? Com coroinha na cabeça, voando nas nuvens. Não é assim, né? É o que? Lá tem cidades, mansões celestiais. Tem uma cidade santa que fala, né, em Apocalipse: eu vi descer do céu uma cidade santa, adornada, né, para o seu noivo, e ali vai dando os fundamentos, e cada fundamento daquele tem um princípio, né, aonde que não entra, não vai precisar do sol, porque a glória de Deus vai ser a luz, a glória do Senhor vai iluminar tudo que existe. Então, assim, nós como cristãos temos que ter isso em mente. É mais do que simplesmente você abandonar o pecado. É mais do que simplesmente você negar a si mesmo. Isso é nada. Você sofreu o que os apóstolos de Cristo sofreu. Morte, foram decapitados, colocados em fogueiras, assim, muito sangue foi derramado, e principalmente o sangue de Cristo foi derramado, para que hoje nós podemos estar aqui diante de Deus. Então, assim, a revelação é muito, entende? E a gente não tem palavras para expressar, porque a gente é muito pequeno, e a gente vê muito pouco. Então, se você está preso a esse mundo, mas você não é desse mundo. Então, assim, a gente não somos daqui. Nós temos algo maior. Entende? É um homem, gente, sentado à direita de Deus. Entende? Não é medo do inferno que a gente tem que ter. Porque o diabo não é dono do inferno. Não foi o diabo que fez o inferno é uma palavra. Ali é o julgamento de Deus, do Cristo, para aqueles que não aceitaram. Ali ele vai condenar aqueles que não se encaixou no padrão, que não quis, que quis viver uma vida soberba, no pecado, uma vida de qualquer jeito. Entende? Então, é Deus que vai condenar, é Ele que é o dono. Não é aquele que fala que o diabo, aí a pessoa teve uma visão, foi arrebatada para o inferno. Não tem nada disso, gente. É Deus. O diabo não é dono do inferno. Ele é um coitado, ele é um ser caído. Ele está julgado e condenado. Para ele acabou. Acabou para ele. Para nós não. Entende? Como é maravilhoso a gente entender, não acabou para a gente. A gente tem esperança, tá? De chegar diante do Rei, chegar diante dele, tocar em Jesus, aquele que tem a primazia, aquele que é o primogênito,
dos mortos. Ele foi morto e ressuscitou, né? Aí fala lá em Apocalipse 5 que fala lá que na revelação que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a Davi, que foi morto e ressuscitou. Ele venceu. Já está aqui a revelação. Não precisamos a gente procurar em outro lugar. A revelação está aqui, gente. O que precisa para você alcançar o reino está aqui. É aqui, ó. Entende? Então não precisa de procurar em outro lugar. Então a gente vai agora para o próximo versículo, é 14. Lê, por favor. Vamos lá, Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso, o próximo. Efésios 1:23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém. Tudo em todos. Ele que preenche. Ele que vai trazer para você o cumprimento de tudo que você é. Só Ele vai poder te falar para que você foi feito. Ele fala, eu tenho um nome que só eu sei. E eu vou te revelar naquele dia. Então, assim, não caia nessa de... Vamos ler tem mais? Tem 16. 16, por favor. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso, o próximo, por favor. Apocalipse 4:5. Do trono sai relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono andam 7 trouxas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, aí, gente, aí fica mais fácil a gente entender. O quê? Não é para você levar no literal. Deus tem 7 Espíritos. Deus... repete o versículo, por favor. Apocalipse 4:5. Isso, repete, lê de novo. Apocalipse 4:5. Ele é a revelação. O 7 dá um sentido de total, de completo. Entende? Então, como foi escrito numa época que tinha muito essa linguagem, né, metafórica, linguagem mística, os judeus, né, do Pentateuco, eles eram muito místicos. Eles criam muitas coisas místicas, astrologia e coisas, porque eles não tinham a revelação completa igual nós temos hoje. Nós temos toda a revelação. E qual que é a revelação do livro de Apocalipse? Jesus, o plano da salvação. Repete, por favor. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono andam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém, gente? Amém. Então, eu vou ler aqui Colossenses 2:8 para a gente finalizar. Colossenses 2:8. Todo mundo abre, por favor. Eu quero já pedir desculpa desde já, porque eu estou em fase de treinamento. E assim, eu quero aprender da palavra e é muito difícil para mim, pessoalmente, conseguir fechar um raciocínio, conseguir trazer alguma coisa, porque são muitas ideias, muitas visões, né? Muitas visões no sentido, não é visão de visões assim, muitas tipos de interpretações, e para você trazer aquilo que está mais de acordo com o sentido do Evangelho, que é Cristo, é difícil, porque se você for pesquisar no Google, você se perde, porque lá você vai achar de tudo. E a Bíblia,
assim, demanda muito tempo. E eu não tenho tanto tempo para estudar, né? Porque os meninos é assim, aí eu coloco para dormir, aí eu vou ler a Bíblia, aí já é 11 horas, meia-noite. Aí começa a chamar, aí eu vou lá, aí eu vou em um, aí eu vou no outro, aí acaba, né, que me toma muito tempo, porque tem duas crianças, sabe como que é. Então, vocês que têm todo o tempo hoje, que são adolescentes, pega uma Bíblia para vocês lerem, lê os comentários, uma Bíblia, essa Bíblia aqui é muito boa, que é a Bíblia de Estudo King James. Tem outras, você pode perguntar ao pastor, e assim, para você ler, você tem tempo, gaste tempo lendo. Isso no futuro você vai ver como é bom você entender um pouco. Gastar não, ganhar. Gastar tempo não, ganhar. Ganhar, né? Então assim, ó, Colossenses 2, 8 fala assim, e tente cuidado para que ninguém vos engane, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não de Cristo. Então assim, temos que ter cuidado, para que nós não levemos a nossa fé em segundo doutrinas falsas, em segundo conhecimento de homens, né? Fala que nos últimos tempos teriam homens que trariam, né, para a igreja doutrinas de demônios. Então existe no nosso meio muito fogo estranho, existe muita coisa que eles estão fazendo, e isso é bíblico, isso é um dos cumprimentos, né, bíblicos. E assim, ia trazer doutrinas que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo, né, não tem nada a ver com o que nós precisamos para a nossa salvação, né? E muitas vezes a gente cremos porque a gente quer o objeto ungido, a gente quer a água ungida, a gente quer um imediato, o feijão lá que cura o coronavírus, não sei quem viu aí. Então assim, a gente quer o imediato. Coloca o copo em cima da televisão, vamos orar, Deus vai tirar, Deus vai tirar o câncer, Deus vai tirar isso e aquilo, e assim, vamos ungir, para tirar o espírito que segue a sua família, são várias coisas. O lenço ungido, passa e dá para o cara, o suor do cara lá é ungido, entende? Eles vendem o sopro ungido, sopra dentro do pote do negócio, chega na sua casa, você estoura. A rosa ungida, não tem nada ungido. A partir do momento que você entender na sua mente que é Cristo, que é você seguir Ele, abrir mão de tudo e seguir Ele, você pode morrer decapitado. Você pode ter um filho para morrer num câncer. Você pode morrer de um acidente. E daí? Você pode ter uma doença terrível. Mas pode ser isso que Deus vai usar para refinar o seu caráter. Assim como Paulo tinha um espinho na carne, como os outros apóstolos foram todos morreram de forma trágica, né? Porque nós, né, queremos a bênção de Deus. Sim, nós podemos ter nesse mundo, né, veio o seu reino, assim na terra como no céu, né? Mas aqui que nós somos provados, é aqui que é a estrada, né, para nós sermos provados. Então, se você tem uma doença, você pode pedir a cura, sim, mas primeiro você tem que perguntar a Deus se é aquilo ali que vai te levar a Ele, tá? Então nós estamos acima, no sentido, não é que nós somos bons, somos melhores, mas nós como cristãos, que tivemos a verdadeira conversão,
nós que confessamos a Cristo, precisamos entender isso. Não é nós que vamos de encontro a Ele, Ele escolheu. Então, porque Ele é santo, nós devemos ser santos. E os caminhos vão se abrir. Aí você vai estar passando aquela luta, né? Mas você vai estar sempre sorrindo, você vai estar sempre, como que fala, vai estar sempre entendendo o propósito de Deus na sua vida. Então, né, nós que somos aqui adolescentes, se você tirar um tempo, nós que estamos adolescendo, então fica assim, nós podemos investir um tempo de oração para o seu esposo. Falou, Deus, prepara para mim um homem, não precisa dele vir montado num cavalo branco, não. Né? Ele pode vir montado na bicicleta. Ele não precisa ser perfeito, não. Mas que ele seja aquele que vai me ajudar a viver uma vida do seu lado, Senhor. Prepara para mim um emprego, meu Deus. Né? Tem lá aquela pessoa lá que de vez em quando eu tenho vontade de dar um murro. Né? Tira isso do meu coração. Sabe, você tem que ter um relacionamento pessoal com Cristo. Ah, Deus, eu estou na fase da puberdade. Meus hormônios estão... Entende? Me ajuda, Deus, a guardar isso para no dia que eu tiver minha esposa. Entendeu? Isso é natural. Me ajuda, Deus, a guardar isso, porque o dia que eu casar com meu marido, a minha esposa, entende? Aí vai ser maravilhoso, porque você esperou a hora certa. Entendeu? Então não existe a palavra mágica, não existe a oração mágica. Aí eu vou lá porque eu vou pedir um apóstolo para orar por mim. Ele pode orar até 10 anos. Entende? Ele pode orar ali vários e vários dias. Se você não tomar a decisão, não vai valer de nada. A decisão é sua. Né? Então vamos orar para encerrar. Nós vamos orar agora. Eu queria que todos ficassem de pé. Né? São aqui as minhas humildes palavras. Espero que vocês tenham entendido. Né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, você pode perguntar para o pastor. Tá? Ou você pode perguntar para o irmão Carlos também. E falar, ô irmão Carlos, o César falou isso e isso. Está de acordo aqui com a Bíblia? A gente tem que ter esse costume, gente. Falou, o pastor, o César estava falando isso lá no culto de jovens. O que o senhor acha? Porque eu também preciso de correção. Entende? Porque a minha mente, né, não é a melhor de todas. Né? Então vocês procuram eles, pode procurar também a Dani. Né? Vamos fechar nossos olhos para a gente encerrar. Eu quero assim que você pense agora no momento que você estava ali no ventre da sua mãe. Quando Deus disse que quando você era uma substância informe, Ele já te conhecia todos os seus dias. E ali no ventre da sua mãe, Ele já tece os seus órgãos, o seu pensamento, o tipo dos teus olhos. Quando você estava ali dentro daquela placenta cheia de líquido, e você ali, o Espírito de Deus, Ele já tinha um plano na sua vida. Ali você já era um ser todo especial. Você é querido, amado. Deus te ama. Ele quer o melhor para você. Ele é o seu Pai, o Pai perfeito. Ele quer que você
renasça para uma nova vida. Assim como você nasceu ali do ventre da sua mãe. Quando Nicodemos perguntou como pode o homem voltar para o ventre da sua mãe, Jesus responde: tu és mestre em Jerusalém e não conheces essas coisas. Como pode você voltar no ventre da sua mãe? Mas Jesus continua dizendo: aqueles que nascem da água e do Espírito, esses verão o reino do céu. Então a decisão que você precisa tomar hoje, agora, antes que seja tarde demais, você precisa tomar uma decisão na sua vida de seguir aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Você precisa decidir. Decida hoje abrir mão de tudo o que te cerca, tudo o que te envolve, para você dedicar uma vida a Cristo, uma vida verdadeira, não uma vida de aparências, mas uma vida como Cristo, um homem Deus viveu. Revela a nós Jesus, a sua humanidade, quem o Senhor foi como homem nessa terra. Senhor Jesus, tu sentiu, Pai, as mesmas coisas que nós sentimos. Oh Senhor Jesus, revela a nós a tua natureza, quem tu és verdadeiramente. Oh Pai, não revelações mentirosas que nos afastam do Senhor, mas o sentido do Evangelho, o sentido da vida, que é o Senhor. Tu és tudo em nós, Jesus. Nós nascemos para a honra e glória do teu louvor. Eu te peço, Senhor Jesus, toca cada um aqui, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa levantar aqui em nosso meio pessoas dispostas a morrer, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, pessoas a pagar o preço de falar a verdade, e que o teu Espírito possa revelar a eles, ó Pai, a verdade. O Senhor disse que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Ó Pai, nós te imploramos, derrama do teu Espírito sobre esses jovens, derrama sobre eles, ó Deus, o teu amor, a tua graça, ó Deus, que os caminhos sejam aplanados, ó Deus, que os montes venham cair, que eles possam ver claros, que eles possam ouvir claramente a voz do Senhor, ó Deus, que eles possam ser usados, ó Deus, nessa igreja e onde que eles forem, como boca do Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, prepara aqui, ó Pai, as esposas, ó Deus, os esposos, aqueles que estão namorando, ó Deus, que o Senhor já venha entrar nesse namoro, aqueles que ainda vão namorar, ó Deus, que o Senhor venha preparar o namoro, ó Deus, que o Senhor venha ser tudo neles, ó Pai. Ó Deus, revela a eles, Senhor, quem Tu és, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, nós Te amamos como fazemos a Tua vontade, ó Deus. Não é um ato de mágica, ó Pai, é um ato de decisão. Nós precisamos escolher, ó Deus, e com nossa boca hoje confessamos aqui, nós escolhemos o Teu reino, a Tua justiça, escolhemos Cristo, nós escolhemos. Oh Deus, em nome de Jesus nós oramos. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não tomou essa decisão de ter uma vida totalmente entregue ao Senhor Jesus, né? Que você possa se sentir livre agora de tomar essa decisão, para que nós possamos orar por você. Ou você que está numa situação que você não vê mais esperanças,
ou que você fala, eu fiz algo terrível, eu fiz uma merda, eu fiz algo que não podia ser feito. Ele te chama, é tempo, a partir de hoje, de agora, você pode mudar todo o sentido da sua vida. Amém? Então nós estamos aqui aos sábados, né? Eu creio que se sábado eu e a Dani não poder estar, nós vamos ter aqui outros irmãos da igreja para estar, né, com vocês. E assim, é maravilhoso ter esse tempo. Eu agradeço a todos que esteve aqui até agora, né? E obrigado por me ouvir, né? E assim, vamos cantar o último louvor da nossa querida Clarinha. Eu vou ser rápido. Eu decorei essa parte aí. Calma, né? Senhor, te quero. Conhecer-te